Nesse vídeo eu vou te ensinar a escolher os melhores tecidos para as suas roupas e vou dar dicas valiosas para comprar de forma inteligente e com muita qualidade. Olá! Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal nós falamos sobre moda, estilo e comportamento. E o assunto do vídeo de hoje, tecidos e qualidade. E nós já iremos aos pontos desse vídeo porque tem muita informação. Esse vídeo vai ser uma grande aula, um grande passo a passo, um guia para escolhas de tecidos e peças de qualidade para o teu guarda-roupas. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o caimento de uma peça é o ponto inicial, é o ponto-chave para que uma peça de roupa seja de qualidade. E o caimento está diretamente ligado ao tecido. Então, entender sobre tecidos é fundamental para que você saiba escolher da melhor forma possível as tuas peças de roupa. Então, já pega o seu papel e caneta, porque você vai precisar anotar todas essas dicas e todos esses direcionamentos para que você nunca mais erre na escolha dos tecidos e da qualidade das tuas peças. Então vamos lá. Nós separamos os tecidos, as fibras, em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as fibras naturais, que vêm da natureza, apesar que tudo vem da natureza, mas elas são focadas em matérias-primas naturais, e eu já vou explicar para vocês. E o segundo grupo são as fibras sintéticas, ou artificiais, que nós chamamos, que elas precisam se utilizar de outros materiais e outras formas, de produzir aí essas fibras. Mas, Thaís, como que eu vou escolher se uma fibra sintética ou uma fibra natural vai ser a ideal para minha vestimenta? Nós iremos trabalhar com três grandes pilares. Você vai basear as suas escolhas no conforto, na praticidade ou então no clima. Esses três aspectos, três pilares que você vai precisar levar em consideração na hora de escolher a tua vestimenta. Então vamos falar sobre os tecidos naturais. Fibras naturais são aquelas que têm a sua origem, a sua matéria-prima vinda da natureza e que só precisam de trabalho humano para se tornarem tecidos. Nós temos as fibras naturais de origem vegetal e de origem animal. O couro, a lã e a seda são de origem animal, porque ela vem dos animaizinhos. A lã vem dos cordeiros, dos carneirinhos. Nós temos também aí o couro, que pode vir couro de cobra, de jacaré, pode ser couro também de boi, que nós fazemos aí bolsas, jaquetas. E nós temos também a seda, que vem ali dos bichinhos da seda, uma proteína que os bichinhos da seda secretam ali durante a sua vida, e aí nós conseguimos transformar isso em um belo fio bem acetinado e sedoso, que é a seda. O linho, o algodão e o sisal são fibras de origem vegetal. Elas vêm aí das plantinhas da natureza. Então, o algodão tem aquelas pluminhas, que a gente consegue ali fazer um trabalho, fazer ali a maquinaria para conseguir extrair, limpar e deixar o mais limpo, mais puro e sedoso possível e posteriormente transformar em tecido, assim como o linho também. E o linho ele é extremamente caro, assim como a seda, porque demora muito. Assim, o processo para a transformação do linho, da seda, em tecido demora demais, demora muito, vocês não têm noção, por isso que acaba sendo tão caro, porque logo você tem pouca oferta no mercado, a durabilidade desses tecidos é incrível e você tem muitas pessoas querendo, então a lei da oferta e a demanda age nesse momento e o tecido fica bem, bem caro. Então vamos aos pontos positivos dos tecidos naturais. Primeiro de tudo, respirabilidade. Com exceção da lã, que é um tecido mais quentinho, que retém mais o calor do corpo, que ele é próprio para isso, assim como a caxemira, tirando esses dois, com exceção desses dois, os tecidos naturais são muito frescos. Eles permitem o seu corpo transpirar com muita facilidade. Eles secam rápido, deixam o suor ali absorver e secam bem rápido. Então a respirabilidade e o conforto dessas peças é muito bacana. Segundo, o conforto. O toque das peças é muito delicado, principalmente se for um linho, um algodão, uma seda de qualidade, o tecido vai ser muito sedoso, ele vai ser um tecido fofo,
é bem delicada. Essa blusa aqui, no caso, ela é de viscose e ela tem uma porcentagem ali de algodão, esse vestido, na verdade. Então, o toque dele é bem delicado, macio, não é aquele tecido áspero que fica te pinicando ao longo do dia, ok? Então, eles têm um toque bem agradável e também a durabilidade. Tecidos naturais têm uma alta durabilidade. A qualidade das peças, principalmente se for uma peça de qualidade, um tecido de qualidade, ele vai durar muitos e muitos anos dentro do seu guarda-roupas. Mas também temos pontos negativos para esses tecidos, que são dois, na minha humilde opinião. Primeiro, o preço elevado. Sim, qualidade custa caro, não é barato. Então, sim, peças de qualidade, peças ali que vão ter uma durabilidade, tecidos que, principalmente aqui no Brasil, tecidos naturais são extremamente importantes, porque nós precisamos de peças frescas na maioria do ano e na maioria das cidades aí dos estados faz muito calor, então nós precisamos de um tecido que atenda a essas necessidades, ok? Então vai custar um pouco mais caro, sim. Se vocês forem ver uma peça aí 100% linho, você vai ver que ela é infinitamente mais cara do que uma peça 100% poliéster. E o segundo aspecto que muita gente não gosta e acha assim muito difícil para usar as peças de tecidos naturais, elas amassam muito. Então, sim, a mulher que gosta de utilizar algodão e linho, eu sou uma dessas mulheres, sempre vai andar com um amassadinho na roupa. É natural, ainda que você passe, você acabou de passar uma camisa, uma bermuda, um colete 100% algodão, 100% linho, você vai chegar amassada nos lugares, porque é assim que você sentar, no primeiro movimentozinho de dobra que você fizer do seu tronco, vai amassar e vai ficar aqueles vincozinhos ali amassados. É um ponto aí a se levar em consideração se você é uma pessoa extremamente perfeccionista e não gosta de andar amassada por aí. E vamos agora às fibras sintéticas ou artificiais. As fibras sintéticas, elas são produzidas a partir de petróleo. E petróleo nada mais é do que a mistura muito louca aí que se transforma em plástico. E como vocês já devem imaginar, plástico é um isolante térmico, ou seja, a respirabilidade não é das melhores. Mas os tecidos sintéticos, por terem a sua base em petróleo, em plástico, né, eles precisam de uma maquinaria, eles precisam de uma mão de obra ali mais artificial. Então tem muitos aditivos, eles colocam vários produtos químicos misturados a essa substância, né, para conseguir transformá-la em um tecido. Tanto é que se você pegar uma peça de poliéster e colocar assim contra a luz e fazer um movimento, ela levemente brilha, porque ela tem esse aspecto mais plastificado. Mas isso não quer dizer que tecidos sintéticos sejam de má qualidade, tá? Eles podem sim ser de boa qualidade e terem uma boa durabilidade. E eu vou explicar ao longo do vídeo esse aspecto. Nós temos vários tipos de tecidos sintéticos no mercado, mas os três mais conhecidos, que eu acredito que você já deve ter visto por aí, é o acrílico, a poliamida e o poliéster. Esses três tipos de tecidos sintéticos são os que mais tem por aí e geralmente eles são misturados a outros tecidos sintéticos, outras variações de tecidos sintéticos. Por isso que os nomes têm muito mais número do que letra, às vezes, e muito Y, muito L, é uma coisa muito louca. E vamos aos pontos positivos dos tecidos sintéticos. Sim, eles não são vilões e eles têm os seus pontos positivos, sim. O primeiro ponto positivo, eles amassam muito pouco, ou às vezes nem amassam. Lembra que eles têm a sua base ali do petróleo? Praticamente eles são plástico? Então, o plástico tem uma maleabilidade, ele não forma vincos, então dificilmente, se você pegar uma malha sintética, ela vai amassar. Geralmente ela fica bem certinha ali, você deita, rola e o tecido continua igual, sem fazer nenhum tipo de dobra ou então algum tipo de vinco ali no tecido. E isso é muito bacana. Segundo aspecto positivo, eles secam muito rápido. Então se você pegar novamente uma malha sintética completamente encharcada, torcer na mão e colocar no varal, daqui a 15 minutos vai estar seco. Então os tecidos sintéticos têm esse ponto positivo de secar muito e muito rápido. Outro ponto, eles são muito baratos, infinitamente mais baratos do que um tecido natural. E aqui vai a minha grande dica. Se por acaso você tiver que escolher entre uma malha natural e uma malha sintética, por exemplo, e as duas estiverem mais ou menos com o mesmo preço,
desconfie. Sabe por quê? Porque tecidos sintéticos são muito mais baratos para produzir do que tecidos naturais. Então, se você pega aí um suéter de tricô, 100% ali algodão, ou então linho, que seja mais grossinho, que tenha ali uma mistura entre lã e linho, por exemplo, lã e algodão, por exemplo, e você pega um tricô 100% acrílico, 100% poliamida, por exemplo, você vai ver ali que o preço está muito parecido. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada aí nessa cadeia produtiva, porque não faz o menor sentido uma malha 100% sintética e uma 100% natural custar a mesma coisa. Geralmente as sintéticas vão ser muito mais baratas. Então, cuidado com isso, ok? Não leve gato por lebre, porque não vai dar certo. E outro ponto positivo também é que os tecidos sintéticos geralmente são mais resistentes. E perceba, eu falei resistentes, eu não falei duráveis. Então, eles podem ter uma resistência maior. Então, esse tecido dificilmente vai começar a puir, esgaçar. Geralmente, eles continuam firmes e intactos. Mas, em questão de durabilidade, o tecido ele começa a apresentar alguns sinais que não são tão bacanas assim. Então, nós vamos aos pontos negativos. Geralmente, tecidos sintéticos são mais propensos a manchar com facilidade. Sim, então se por acaso você lança ali algum tipo de tintura, se você mancha de alguma forma esse tecido com algum tipo de material, algum químico, ele tende a não sair com tanta facilidade a mancha, diferente dos tecidos naturais, que se você lavar adequadamente e fazer ali a higienização, ele tende a sair muito mais fácil a mancha. Os tecidos sintéticos também são mais propensos a gerar bolinhas. Sabe aquelas bolinhas que ficam ali empapuçadas, principalmente em moletom? Então, isso acontece com muita facilidade com tecidos sintéticos. Outro ponto negativo é o cheiro forte. Muitas pessoas acabam preferindo tecidos naturais porque os tecidos sintéticos, em sua grande maioria, por levarem ali ter a questão do petróleo, ter a questão aí de combustíveis na sua produção, eles acabam tendo um cheiro muito forte, ok? Então, pessoas muito alérgicas, pessoas que têm muitos problemas assim de saúde, que são sensíveis a cheiro, né, algum tipo de sensação desse tipo, elas não vão gostar de tecidos sintéticos. Principalmente a galera que compra aí na China, em uma marca aí super famosa lá de fora, né? Não vou entrar aqui em polêmicas. O pessoal geralmente reclama que as roupas chegam com um cheiro muito forte. As roupas sintéticas, né, chegam com um cheiro muito forte. E isso é por conta, né, da cadeia de produção. Outro ponto negativo é o toque áspero. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em utilizar tecido sintético por conta do toque. O toque geralmente é meio áspero. Às vezes pinica, você fica meio desconfortável com aquele tecido em alguns momentos, então dificilmente vai ter um tecido sintético com um bom toque. Ele tem que ser um tecido sintético de muita qualidade, ok? Ele tem que ser misturado ali geralmente com um outro tecido, às vezes até um tecido natural, para amenizar aí essa questão do toque áspero. A poliamida geralmente é a mais molinha, a mais delicada dos tecidos sintéticos. É uma fibra que ela geralmente é mais sedosa do que as outras, mas não tem como dizer que ela é tão fofa e tão macia quanto um tecido de algodão, por exemplo. E o último aspecto, assim, que eu acredito que mais pesa para quem mora no Brasil é a questão da quentura. O tecido não deixa o ar passar. Você passa muito calor. E isso não necessariamente é um ponto negativo. Eu coloquei como um ponto negativo porque eu sei que aqui no Brasil, na grande maioria do tempo, faz muito calor e na maioria das cidades, ok? Mas é um tecido muito quente. Tecidos de fibras sintéticas acabam sendo extremamente quentes. Então, para você utilizar no verão, é praticamente impossível. Você vai passar muito calor, porque lembra, ele tem a sua base em plástico e plástico é isolante térmico. Então, no calor é um caos. Agora, se você quer ir para os Alpes suíços, por exemplo, esquiar, se você mora numa cidade fria, na época aí do inverno, que é uma época mais fria, se você mora no sul do Brasil, em Gramado, por exemplo, em neva, vai ser uma excelente opção, porque justamente ele é um tecido isolante térmico, então ele vai manter o calor do seu corpo e para o frio eles são excelentes. E nós temos também os tecidos semi-naturais ou semi-sintéticos. Fale da forma que você preferir. Mas esses tecidos, eles não chegam a ser 100% naturais e nem 100% sintéticos.
Por quê, Thais? Porque eles têm a sua matéria-prima de fonte natural, mas eles são produzidos, eles têm uma cadeia produtiva artificial, sintética. Por isso que eles são chamados seminaturais, ou então semissintéticos. O modal, o liocel e a viscose são tecidos seminaturais. Por isso que a viscose ela acaba sendo um pouco mais delicada do que um tecido 100% sintético e não é tão delicada e tão fresca quanto um tecido 100% algodão. Ela fica ali no meio termo. Ela continua sendo super fresca, mas amassa bastante, assim como o algodão e o linho, mas ela também não é tão brilhante, ela não é tão dura e áspera quanto um tecido 100% acrílico, por exemplo, ok? Então, a viscose, eu amo a viscose, gosto bastante de viscose, porque é um tecido que une os dois mundos, ele é o melhor dos dois mundos. A durabilidade, o conforto e também a questão ali de não ficar tão amassado quanto um tecido de algodão, mas também não ficar tão brilhante e quente quanto um tecido sintético. E nós podemos encontrar aí no mercado também misturas entre tecidos naturais e sintéticos, a fim de amenizar algum tipo de característica desagradável, tanto de um quanto de outro. Então, nós conseguimos encontrar aí no mercado peças 80% algodão, 20% poliamida, por exemplo. Às vezes, a pessoa ela não quer ter um tecido que amasse tanto, ela não gosta desse aspecto negativo do linho e do algodão que amassam bastante. Então, nós fazemos aí uma mistura de algodão ou então de linho com uma poliamida, com um acrílico, para conseguir amenizar essa questão do amassado. Então a peça ela vai tender a amassar menos do que uma peça 100% algodão. Ou então o tecido ele tem um cheiro muito forte, ou então ele tem um brilho muito forte, ele tem aquela cara de plástico. Então nós misturamos aí com tecidos naturais para amenizar, diminuir um pouco esse aspecto que é tão negativo de um ou outro tecido, ok? E é importante que você entenda que existem tecidos sintéticos e tecidos naturais de boa e de má qualidade, ok? Não é porque um tecido é 100% algodão que ele vai ser de boa qualidade. Existem aspectos que nós precisamos de levar em consideração antes de bater o martelo e comprar uma peça. Não é porque uma peça é de algodão que ela vai ser de qualidade. Existem algodões de boa e de má qualidade, assim como tecidos sintéticos não são grandes vilões. Existem tecidos sintéticos de boa qualidade, ok? Cada um tem a sua função, cada um deve ser utilizado de uma forma inteligente, de acordo com o que eles foram criados para ser, ok? Então, tecidos sintéticos são muito mais indicados para exercícios físicos, por exemplo, onde você precisa de mobilidade, o tecido precisa esticar, ou então em épocas frias eles vão ser muito indicados, porque eles são isolantes térmicos, ok? É claro que você vai ter que ter um cuidado com esse tecido, sim, mas os tecidos naturais também precisam de certos cuidados. Então, eles vão ser indicados para épocas mais quentes, épocas em que você precisa que o seu corpo respire, que a respirabilidade seja o ponto mais importante. São tecidos mais frescos, ideais para o verão. Então, existem tecidos naturais de péssima qualidade e tecidos sintéticos de excelente qualidade. Você vai precisar analisar vários aspectos importantes, cada detalhe, para conseguir fazer a sua escolha da melhor forma possível. Tá bom, Thais, mas você me apresentou todas essas informações, mas eu ainda não sei qual tecido escolher para minha roupa. Ok, vamos lá. Lembra que a gente falou que existem 3 pilares muito importantes para que você faça a escolha do melhor tecido para você? Nós iremos trabalhar com eles agora. Não existe vilão, ok? Cada um desses tecidos vai ser indicado para um momento diferente, para uma questão diferente, como eu falei anteriormente. E o primeiro pilar é o conforto. Você precisa levar em consideração o conforto da peça. Se você é uma pessoa que, como eu, tem a base do conforto muito bem estabelecida, esse é um aspecto muito importante da tua vestimenta, dificilmente você vai utilizar uma peça 100% sintética, porque não vai ser tão confortável quanto uma peça 100% algodão, 100% linho, por exemplo, ok? Das duas, uma, ou você vai preferir tecidos naturais,
ou então uma mescla entre tecidos naturais e uma porcentagem menor de tecidos sintéticos. O toque do tecido é muito importante para pessoas que prezam mais pelo conforto. Segundo aspecto, o clima. Então, sim, você vai ter que basear as suas escolhas a partir do clima também. Então, se você mora no Piauí, Teresina, Macapá, se você mora no Rio de Janeiro, se você mora em Brasília, que faz muito calor na maioria do tempo, né, na maioria aí dos meses do ano, dificilmente você vai se dar bem com tecidos sintéticos, principalmente os 100% sintéticos, porque eles são tecidos isolantes térmicos, como eu já falei anteriormente. Então você vai ter uma necessidade maior por tecidos naturais, porque eles vão deixar o seu corpo transpirar com mais facilidade, ok? O ar vai passar com mais facilidade e você não vai se sentir muito mais quente, né? Muito mais abafada ali dentro daquela roupa do que com um tecido 100% sintético. Da mesma forma, se você mora em uma cidade muito fria, se por acaso você mora aí na Europa, se você mora fora do Brasil, né, em alguma cidade, algum país muito frio, se você mora na Suíça, se você mora aí, sei lá, em vários países que são muito frios, na maior parte do ano, vai fazer total sentido investir em fibras sintéticas, porque, novamente, elas são isolantes térmicos. Então perceba que não existe um vilão, como as pessoas pintam aí na internet. Existem situações, aspectos que são necessários para cada pessoa em especial, né? Então por isso que eu falo que a vestimenta ela nunca vai ser uma fórmula pronta. Nós sempre vamos ter que analisar vários aspectos para conseguir fazer as escolhas inteligentes e intencionais para cada mulher em especial. Não tem formulazinha, ok? E o terceiro aspecto que você vai precisar levar em consideração é a praticidade. Thaís, como assim? O cuidado com a peça. Toda peça de roupa precisa de cuidados. Não é só você tacar um pouco d'água, um pouco de sabão e estender de qualquer forma. Cada peça vai ter os seus cuidados. Algumas peças de roupa precisam de mais cuidados do que outras, ok? E geralmente tecidos naturais precisam de mais cuidado do que tecidos sintéticos. E vamos lá, isso não necessariamente é um ponto negativo, ok? Existem pessoas que têm uma vida muito atarefada, mulheres que são mais práticas e não querem ter tanto cuidado com peças. Querem poder lavar de uma forma simples, querem poder tacar na máquina de lavar, na secadora, querem poder passar o tecido com ferro normal, não querem ter um ferro a vapor, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de escolher uma peça de roupa. Então, se a peça precisa passar, né, fica ali muito amassada, como os tecidos naturais, dificilmente essa mulher vai querer tecido natural, porque ela vai querer uma peça que ela tira do cabide, veste no corpo e sai. Não precisa ficar passando. A forma de se lavar é muito simples, pode jogar na secadora, não pode. Tudo isso é importante. E tecidos naturais geralmente precisam de mais cuidado, porque geralmente tem que passar, tem uma temperatura certa para passar, né? Principalmente a seda, é um tecido muito delicado. Então, se você passar muito de uma forma muito quente, né, numa temperatura muito alta, vai queimar, vai danificar o tecido, não pode guardar com outras peças porque puxa fio. É um tecido muito delicado, é um tecido sutil. Então, o algodão, por exemplo, você não pode, alguns tipos de algodão, não pode tacar alvejante se ele for colorido, né? Se ele for um algodão colorido, se tiver uma tintura ali, porque a tinta do tecido vai soltar. Então, esses detalhezinhos precisam ser levados em consideração. Então, a questão de praticidade, cuidado com as peças é muito importante. Na verdade, ela é decisiva na hora de escolher as tuas peças de roupa. Então, vamos a dicas valiosas para que você consiga escolher as suas peças de roupa. Como eu já falei anteriormente nesse vídeo, você precisa identificar quando um preço é justo ou não para uma peça de roupa. Como assim, Thaís? Imagine que você tem dois tricôs, duas malhas, dois casacos de malha para comprar. Um é 100% lã e o outro é 100% acrílico, 100% poliéster. Se essas duas malhas estão custando R$ 300, você não pode se permitir a comprar a sintética,
Por quê, Thaís? Porque isso não é um preço justo. Eu já falei para vocês aqui que os tecidos sintéticos, eles são mais baratos para produzir. Então, com essa informação em mente, você já tem a noção de que se as duas malhas estão custando R$ 300, a malha sintética não está com um preço justo, porque ela custa mais barato para produzir. Então, se as duas estão custando o mesmo preço, isso quer dizer que tem aí uma discrepância de valor. Então, esse aspecto é muito importante para que vocês consigam comprar com preços justos, de forma justa, ok? Então, se você tem duas opções aí, sintética e natural, e as duas estão custando o mesmo preço, vai na natural, ok? Vai 100% lã, cachemir, que vai ser muito mais vantajoso e a durabilidade no seu guarda-roupa vai ser muito maior. Como eu já falei anteriormente, para verão, tecidos naturais vão dar um show, com exceção da lã e da cachemir, que são tecidos naturais próprios para o inverno, ok? Mas o algodão, até a própria viscose, que é semi-natural, o linho, tecidos que são mais frescos, vão ser ideais para a época do verão. E o couro também é uma exceção, tá? O couro geralmente é mais para o inverno, porque ele geralmente tem uma trama mais densa, mais pesada, mais fechada, então geralmente a gente utiliza na época do inverno também, ok? Ele é um isolante térmico também. Então a lã e o couro prefiro ir para a época do inverno, mas algodão, linho, a viscose, que é semi-natural, vão ser indicados para o verão. Para a época do inverno, e aí nós temos os tecidos naturais, que são o couro, a lã, a cachemir, que são específicos para a época do inverno, ok? E também os tecidos sintéticos. Então, a grande maioria, se não todos os tecidos sintéticos, são indicados para a época do inverno, porque, como eu já falei anteriormente, eles são isolantes térmicos, então eles vão reter bastante o calor do seu corpo. Então, ali em época de neve, que faz bastante frio, uma luva, um gorro, né, um cachecol, um casaco de tecido sintético vai conseguir aí te deixar bem quentinha na época do frio. Como eu já falei anteriormente, você precisa analisar os cuidados que a peça precisa. Como lavar, como secar, como estender, e todas essas informações estão presentes na etiqueta, tem os símbolos da etiqueta que vão te ajudar aí a fazer essa escolha. Se vocês quiserem, eu consigo gravar um vídeo somente com cuidados com as roupas, ensinando a cuidar das peças de roupa, como lavar, como secar, como ler as etiquetas, como interpretar os símbolos das etiquetas, as formas corretas, como deixar o branco bem branco, como manter uma peça preta para ficar bem preta, para que ela não fique surrada. Eu consigo trazer várias dicas incríveis para vocês aí, mas eu preciso saber se vocês querem, ok? Então comenta bastante aqui embaixo, quero o vídeo de cuidados com as peças, que aí eu vou fazer o máximo possível para gravar bem rápido esse vídeo para vocês, mas eu preciso saber se vocês querem, ok? Outro ponto muito importante, o acabamento das peças. De nada adianta o tecido ser maravilhoso se a execução do corte e costura for péssima. Como eu já disse lá no começo do vídeo, o caimento da peça é muito importante. Então a peça precisa ter uma boa execução de corte e costura. Então os acabamentos, a costura, os detalhes, os vieses, as bainhas, todos os pontos precisam estar alinhados. Você precisa identificar esses pequenos detalhes para ter uma peça de excelente qualidade no teu guarda-roupa. Tá bom, Thaís, mas como que eu faço para saber se uma peça é de boa qualidade? Eu tenho um método, né, que eu chamo de os 3 Bs. E não é bom, bonito e barato, e não é Big Brother Brasil, ok? Nós utilizamos uma técnica de 3 letras Bs. Nós utilizamos o primeiro B, que é de bom tecido. O tecido precisa ser de boa qualidade. O segundo B é de bom corte e costura. Então não basta ele ser bem cortado, ele precisa ter a costura muito bem executada. Então bom corte e costura, né? Você precisa que o tecido ali seja bem executado, o corte e a costura dele seja bem executado, porque como eu já falei, não adianta ter um bom tecido e a execução da peça é péssima. Então você precisa ter um bom tecido aliado a um bom corte e uma boa confecção daquele tecido, né? Um bom acabamento. O que nos leva ao terceiro B, que é o acabamento da peça. Então, apesar de ter sido bem cortado, ter uma boa costura e ser bem executado, ele precisa ter os acabamentos, os detalhes. Então, botões, fivelas, barras, né, vieses, zíper,
todos esses pequenos detalhes, os passantes, todos esses pequenos detalhezinhos precisam ser muito bem executados também. Então nós temos aí tecido, corte, costura e acabamento, que são os 3 Bs. Todos esses 3 aspectos precisam andar de mãos dadas dentro de uma peça, ok? Então eles precisam ser identificados de uma forma muito simples em uma mesma peça de roupa. Então uma boa peça de roupa, ela tem um excelente tecido, ela tem um excelente corte e costura e ela tem um excelente acabamento. Todos esses aspectos precisam estar presentes numa mesma peça de roupa para que ela seja considerada uma peça de qualidade. Outro aspecto muito importante, é uma bandeira que eu sempre levanto aqui no canal, porque muita gente aí na internet divulga conteúdos e fazem com que as pessoas acreditem que comprar marca é comprar qualidade, que peças caras são peças de qualidade, e isso é uma grande mentira. Nem sempre uma peça de uma maison de luxo, por exemplo, vai ser de qualidade. Ah, Thaís, mas o sintético deles é de maior qualidade. Isso não existe, ok? Existem tecidos de qualidade sintéticos? Sim, mas ainda são tecidos sintéticos. Existem o acabamento, o corte, a costura? Sim, mas não quer dizer que todas as peças de uma maison de luxo vão ser de boa qualidade. Isso não quer dizer que porque uma peça é caríssima, que ela vai ser de boa qualidade, ok? Existem peças que são mais baratas, que são de boa qualidade, e peças que são extremamente caras, que não são de qualidade. Um exemplo disso são as bolsas de PU. Thaís, são de má qualidade? Não, elas são, pode ser um PU ali de boa qualidade. Thaís, o que é PU? É poliuretano, o que as pessoas chamam de couro fake, ou então couro vegano, ok? E você vai ver muito essa nomenclatura aí pela internet. Pessoas que são veganas e têm ali algum tipo de dogma, alguma questão religiosa, ou então de princípio de vida mesmo, que não querem utilizar couro animal, geralmente utilizam o PU, o poliuretano, que é um tipo de tecido sintético que se assemelha ao couro. Ele parece muito couro. Essa bolsinha aqui, por exemplo, que vocês estão vendo, ela é de PU, de poliuretano, ok? Geralmente, bolsas aí em fast fashion, vocês vão encontrar a grande maioria nesse material, que imita o couro. Ela parece muito couro, mas é PU. Mas o grande problema desse material é que ele vai ser de qualidade. Sim, o acabamento pode ser perfeito, pode ter a durabilidade ali, só que o PU, a jaqueta de PU, a calça de PU, a bolsa, o sapato de PU, ele tem uma data de validade. Então, uma peça de PU, de poliuretano, ela vai ter uma data de validade independentemente se ela é de uma maison de luxo, se ela é da Dior, se ela é da Chanel, se ela é da Acne Studios, da Deatico, não importa a marca que seja, ela vai continuar tendo no máximo 5 anos de vida útil. Quando chega ali mais ou menos no final da vida útil de uma peça de PU, ela começa a esfarelar, ok? E isso é natural desse tipo de material. Vai começar a esfarelar, vai começar a se desfazer, a parte de dentro do forro vai continuar, mas a parte de fora, né, que é ali o courinho, ele vai começar a descascar. E isso é muito natural para esse tipo de material, esse tecido sintético, ok? Então não faz o menor sentido uma mulher pagar 4, 5 mil reais em uma bolsa de poliuretano, ainda que ela seja de uma maison de luxo como a Chanel, por exemplo, ok? Porque lembra que eu falei do custo-benefício, do preço justo? Não tem o menor sentido, então vale muito mais a pena você pagar 2 mil, 3 mil reais em uma bolsa de couro animal, se por acaso você não é vegana, ok? Se você é vegana e tal, ok, continua comprando a de PU, sabendo que em 5 anos ela vai descascar, você vai ter que comprar de novo por conta da tua questão aí de vida, ok? Não tem problema algum. Mas se você pensa em durabilidade, qualidade, você não tem problema algum em consumir produtos de origem animal, vale muito mais a pena comprar um couro legítimo, um couro de boi, um couro de carneiro, uma piton, né, um couro ali de pirarucu. Vale muito mais a pena você investir em uma peça de couro animal, porque a durabilidade vai ser eterna, ok? Se você souber cuidar dessa peça, cuidar ali direitinho, deixar arejar, passar a cera específica, fazer a higienização, a manutenção dessa peça, ela vai durar a vida inteira. Por isso que bolsas de luxo de couro legítimo são passadas de geração em geração, de mãe para filha, de filha para neta e assim vai. Outro ponto que também precisa ser levado em consideração
recomendação para escolher uma peça de qualidade. Uma peça de qualidade, ela é tão bonita por fora quanto ela é por dentro. Como assim, Thaís? Então, uma bolsa bem executada, uma bolsa de qualidade, ela vai ter um forro muito bem acabado, costurado, não vai ter fio solto, não vai ser áspero, vai ter um viés ali cuidando da parte da costura, a costura é escondida, a qualidade do tecido do forro é tão boa quanto a qualidade do aspecto externo da peça. Um blazer, ele não vai ter as costuras aparentes, geralmente ele vai ter um viés cobrindo toda a costura, vai ter ali um tecido de excelente qualidade, assim como o tecido da peça externa, da parte externa da peça, né? O forro vai ser de um tecido de qualidade, não vai ficar franzido, a costura de dentro é tão bonita quanto a costura de fora. Então a peça ela é muito bem executada, você vê que é uma peça de qualidade quando você vira do avesso e a peça é extremamente bonita. A etiqueta ali, os detalhes da etiqueta, ele é bem costurado, ele tem uma costura delicada. Você vê que teve um cuidado com aquela peça, ok? Então, esses aspectos parece que são simples, mas é o que faz com que a peça seja de excelente qualidade. E uma dica de ouro desse vídeo é você procurar peças em brechós. Sim, as peças vintage, peças mais antigas, principalmente de marcas mais antigas, os jeans, por exemplo, vintage, você nunca vai encontrar hoje em dia, dificilmente você vai encontrar hoje em dia, um jeans com uma qualidade tão grande, com uma qualidade tão absurda, quanto um jeans vintage, porque as peças antigamente eram feitas para durar, eram feitas para passar de geração em geração, de pai para filho, de mãe para neta, era assim que funcionava, porque era tudo muito caro, ok? A forma de se produzir era difícil, os artesãos, nós tínhamos aí alfaiates que faziam as peças sob medida, então as peças eram realmente caras, os tecidos eram caros, não tinha essa locomoção tão fácil, né? Essa globalização do tecido chegar amanhã, você encomenda, amanhã a roupa já chega, não era assim que funcionava, então as peças eram feitas realmente para durar. Então a qualidade de um jeans, a qualidade das ferragens, a qualidade de um casaco vintage é infinitamente maior do que a qualidade de uma peça feita, produzida hoje em dia, ok? Então, se você tiver a oportunidade de ir a um brechó, principalmente brechós de luxo, que trabalham com peças de luxo, peças vintage, vale super a pena, porque o preço é bem reduzido e você consegue peças de excelente qualidade que vão durar anos, anos e anos aí dentro do seu guarda-roupa. Me conta aqui nos comentários também se vocês também querem que eu grave um vídeo ensinando a escolher peças de qualidade, falando sobre todos esses aspectos de uma peça de qualidade, ensinando quais são os acabamentos, os pontos de costura, existem detalhes muito minuciosos que esse vídeo já tá enorme, ok? Eu sei que esse vídeo tá bem grande, mas eu queria colocar o máximo de informação de qualidade para vocês, ok? Então eu deixei o vídeo ficar grande mesmo, ok? Eu não me preocupei com isso, mas realmente vai ficar muito, muito grande o vídeo se eu falar aqui de todos os aspectos de qualidade de peça. Então se vocês quiserem, comenta bastante aqui embaixo, quero o vídeo de qualidade das peças, para que eu consiga aí saber se vocês querem esse tipo de vídeo, para que eu consiga gravar e trazer informações ricas, para que vocês consigam fazer escolhas aí de peças com bastante qualidade, além de tecidos de qualidade, né, além dos tecidos de boa qualidade, vocês escolherem peças, né, por detalhes ali de construção de peça mesmo, de boa qualidade aí para o guarda-roupa de vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu sei que foi um vídeo bem extenso, bem grande, mas eu acredito que informação deve ser passada, a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para vocês e ajudar a fazer vocês comprarem peças de forma consciente, inteligente, peças duráveis que vão durar aí bastante tempo dentro do seu guarda-roupa, para que você gaste o mínimo de dinheiro possível e tenha o máximo de prazer e alegria ao montar o teu guarda-roupa inteligente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se por acaso você gostou das dicas desse vídeo, se você acredita que uma amiga sua, uma mãe, uma tia precisa saber dessas informações, compartilha esse vídeo com ela, manda para ela no WhatsApp, manda para ela no Instagram, compartilha o link com ela, porque eu acredito que informação de qualidade tem que ser, né, compartilhada aí para todas que estão ao nosso redor. Aqui é uma comunidade de mulheres que se ajudam e eu acredito muito que vocês farão isso por mim. E eu tenho um aviso muito importante para as seguidoras
seguidoras fiéis aqui do canal. Dia 11 sairá a série de vídeos de Kibe Body Type. Eu tô devendo essa série de vídeos para vocês há muito tempo, desde o ano passado, mas eu demorei porque eu estava caprichando, ok? Então a série de vídeos está incrível, vai ser um vídeo após o outro, não vai sair no calendário comum de postagem aqui do canal, vai ser assim esclarecedor, vou explicar todos os fundamentos de Kibe, falar sobre cada uma das essências, das identidades. Eu acredito que vai ser bem bacana aí para conseguir esclarecer a sua mente a respeito de tipos de corpos, tipos de belezas diferentes aí que nós temos pelo Brasil afora, ok? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.